Oi, gente, eu tava aqui lendo meu devocional e aí eu pensei, nossa, eu podia gravar um vídeo falando sobre isso. Então, eu resolvi compartilhar aqui o meu devocional com vocês. E começa mais ou menos assim, gente. Quer dizer, começa assim, né? Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, saberei. Deus tinha visto que a cidade de Sodoma e Gomorra tinha muita gente mal, muita gente injusta. Gente, mas era um nível de maldade tão alto que, para vocês terem ideia, foram anjos nessa cidade, né? E eles estavam na casa de Ló. E aí, olha a perversidão dessas pessoas. Essas pessoas viram os anjos e eles queriam abusar dos anjos. Eles queriam ter relações com os anjos. Vocês estão vendo aí o nível de maldade dessas pessoas? Eram pessoas que não tinham temor aos anjos de Deus. Eles sabiam que eram anjos de Deus que estavam ali e não tinham medo. Se essas pessoas elas não tinham medo dos anjos de Deus, que com certeza os anjos são mais fortes do que todos nós, quem dirá eles vê uma mulher passando na rua sozinha? Quem dirá uma criança perto dele? Olha o nível de maldade dessas pessoas. Sabe, era um nível de maldade tão alto, que Deus falou: descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não for, eu saberei. Então, quando Abraão ele recebe essa notícia, quando Deus fala para ele isso, ele fala: destruirás o justo com o ímpio? E se por acaso tiver 50 justos na cidade, destruirás mesmo assim e não vai poupar por amor os 50 justos que tem naquela cidade? Ele estava dizendo: Senhor, mas se tiver pelo menos 50 pessoas justas, o Senhor vai destruir os justos junto com os ímpios? Na cabeça de Abraão é como se fosse uma injustiça. Só que o que Abraão não estava se lembrando é que Deus já tinha dito. E o que foi que Deus falou? Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não for, eu saberei. Ou seja, Deus não tomaria uma decisão se de fato ele não soubesse do todo. Deus não toma decisões precipitadas. Ele não é irresponsável. Deus sabe de todas as coisas. E a gente tem que confiar mais na vontade de Deus sobre as nossas vidas. Quando Deus abre portas, nós temos que confiar. E quando Deus fecha portas, nós também temos que confiar. E aí Deus mostra que ele não é injusto. Pelo contrário, ele é muito bom. Sabe o que é que Deus fala? Ele diz: se eu achar em Sodoma pelo menos 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor destes 50. Deus é tão bom que em uma cidade cheia de gente perversa, mal, Deus teria misericórdia. Deus teria misericórdia dessas pessoas por amor desses 50 justos. Ou seja, Deus não prejudicaria as pessoas justas. E aí o Abraão vai tentando procurar os 50 justos, ele não acha. Aí ele pede: Senhor, e se for 45 justos, o Senhor poupa a cidade? Aí Deus: se você achar 45 justos, eu poupo a cidade. E ele não acha. Ele: Senhor, e se for 35? Aí ele não acha. Senhor, mas se for 30? Aí Deus fala: se você achar pelo menos 30, eu poupo a cidade. Aí ele: Senhor, se for pelo menos 20. Aí tem um momento que Abraão já tá ali meio que com medo. Parece que ele tá com medo, assim, de estressar Deus, né? Porque a gente pensa muitas vezes que Deus é como a gente, mas Deus é muito bom. Ele é muito paciente. Ele não é como a gente que se ira fácil, sabe? Aí Abraão: Senhor, se pelo menos eu encontrar 10, o Senhor poupa a cidade. Aí Deus fala: se você pelo menos encontrar 10, eu poupo a cidade. Abraão não encontrou nenhum justo. História assim incrível, incrível mesmo. Eu super recomendo a leitura deste livro. Que eu aprendi, né, gente, com isso. Eu não sou nenhuma expert da Bíblia, eu tô aprendendo. Muitas vezes a gente não entende
a vontade de Deus. Mas quando Deus toma uma decisão, é porque Ele já analisou o coração. É porque Ele já viu a mente daquela pessoa, é porque Ele já viu a situação. Então, quando Deus nos tira de alguns lugares e a gente não consegue entender, é porque Deus, Ele vê toda a situação, Ele vê todos os corações, Ele consegue enxergar tudo que a gente não consegue. Nós não devemos duvidar da vontade de Deus, e sim confiar. E outra coisa que eu aprendi é que Deus, Ele é tão bom, mas tão bom, que Ele odeia o mal, Ele odeia a injustiça. Imagina, nós que somos maus, seres humanos maus, que somos pecadores, nós odiamos o mal, nós não ficamos felizes em fazer maldade, pelo menos eu acredito que as pessoas aqui do meu WhatsApp, né, são pessoas boas, maravilhosas, de coração lindo. Se nós, seres humanos, não gostamos de ver maldade, quem dirá Deus, que é o amor? Gente, Deus, Ele é amor. Então, por isso que Ele odeia o que é mal. Então, estranho seria você, muitas vezes a gente critica, né? Deus é tão bom, então por que Ele se ira? Já que Deus é tão bom, por que Ele se ira? Por que Ele fica bravo? Gente, é porque é injustiça, é pecado, é maldade, tudo isso é ruim. Nós enxergamos isso na nossa sociedade. Quando a gente vê um ato de injustiça, nós nos revoltamos, ficamos... Mas imagina Deus, que é o próprio amor. Então, por isso que Ele não estava mais suportando tanta maldade. Imagina o que as mulheres sofriam naquela época, com aquele povo perverso, que não tinha medo nem de anjos. Imagina o que as crianças sofriam. Imagina, gente, o tamanho da maldade que era aquele lugar. Nós realmente não fazemos ideia, mas... foram coisas que eu aprendi, que eu queria compartilhar aqui com vocês no meu devocional. E, para não ficar muito longo, eu já vou encerrar e convidar vocês para lerem esse livro maravilhoso, que é o livro de Gênesis. É uma aventura, é muito incrível. Tchau, obrigada por ter assistido até o final.